Obrigado a todos pela vossa presença e deixem-me dizer-vos o seguinte. Todos os anos a SPA distingue uma figura do plano cultural, científico e até político e atribui-lhe o prémio Vida e Obra, que é uma consagração e uma celebração do seu talento e do percurso feito. Este prémio já foi atribuído ao longo dos anos a Mário Soares, a Eduardo Lourenço, António Damásio, António Lobo Antunes e muitos outros. E hoje queremos celebrar o talento, a qualidade e a persistência de um dos grandes animadores dos palcos, dos estúdios de televisão e também dos estúdios de cinema. Alguém que aprendemos a admirar e a aplaudir e consideramos uma das grandes figuras da comunicação artística e cultural em Portugal. Ele tem sido, seguramente neste campo, o melhor de todos nós, aquele que nos tem animado e aquele que representa para nós também uma consagração da democracia nestes 50 anos pós-abril. Ele tem sido a concretização e a consagração do talento e da liberdade de criação na nossa comunicação televisiva, em palco, radiofónica, etc. É dos mais completos de todos nós, do talento e da capacidade de chegar a todos os públicos. Ele também foi vítima, num determinado período, de um ato censório dentro da RTP. Esse tempo esperamos que esteja passado e que melhores tempos venham para todos nós. Ele, com o seu talento como músico, como cantor, como viola baixo e como criador de textos e grande caricaturista também das figuras centrais da nossa memória coletiva. Eu tive o privilégio de o conhecer no início, quando ele ainda era músico de orquestra num fosso do Parque Mayer, e depois tive o privilégio, não leves a mal que eu o lembro, de eu ter a tocar no primeiro LP que gravei em Lisboa, depois do 25 de Abril. Tive o privilégio de o ter como viola baixo e também como voz de coro. Por isso tenho escrito várias vezes, tenho a felicidade e a alegria de saber membro da SPA, inscrito desde 1982 e cooperador, com o estatuto de cooperador, desde 1992. Ele é um caso enorme de talento que todos nós admiramos e que celebramos em conjunto pelo seu caráter excepcional e a forma como conseguiu dar rosto e voz, com a colaboração de pessoas que já partiram. Ele é sem dúvida um dos melhores de nós e uma figura cimeira na história da SPA, que ele é um cooperador absolutamente digno e exemplar. Como já perceberam, estou a falar-vos de um homem e de um grande autor e um comunicador de exceção chamado Hermano José, que eu convido para sentar a mim neste palco. Obrigadíssimo. Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado. Mesmo que eu não valesse nada, podem sentar-me tão como diria o novo juiz. Muito obrigado. Façam o favor de se sentar. Mesmo que eu não valesse nada, depois do teu discurso, Deus as pessoas eram compelidas a levantar-se e a acreditar em ti, porque realmente foi uma coisa tão bonita que tu disseste, e eu estava espantado ao ouvir e a pensar, serei mesmo eu? Porque eu tinha 19, 20 anos, e o meu querido José Jorge Letria tinha 23, 24, eu lembro de estarmos no estúdio a seguir. A minha vida a seguir ao Francisco Gabriel foi fascinante, porque eu era chamada loura burra, era completamente apolítico, não percebia nada de nada. Só sei que era muito feliz no meio desta gente, porque eram todos muito bem dispostos. Lembro-me de estar a gravar com o Pedro Osório e o Luísa Basto, o hino do Avante. Avante, camarada! E perguntar à Luísa, isto tem alguma coisa a ver com o Partido Comunista Português? Eu não sabia. E diz-me a Luísa, menino, tenha juízo.
há coisas com as quais não se brincam. Depois gravei outra coisa muito bonita, que era o hino intersindical, que eu não fazia ideia do que era. Depois gravei uma das músicas do Zé Jorge que eu adorava, que ainda hoje me lembro, Venceslau da Silva, construtor de fossas, foi para o Brasil construir carroças galeiras, para levar fascistas, onde houver mais feras e contrabandistas. Verdade? Bom, e eu radiante. Eu só pensava, bem que isso me soa, que giro, que agradável. Depois tem o meu querido Carlos Alberto Muniz, que na altura tinha também uma música muito gira, com letra de Mário Castrinho, que era Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. E eu pensei, que coisa tão bonita, porque a viola baixo nessa... Na altura, a RTP, no intervalo dos discursos do Vasco Gonçalves, punha essa cantiga. O meu pai era bastante direitista, ou seja, o André Ventura, ao pé dele, é uma espécie de Marina Mortágua. É uma coisa impressionante. Era tão direitista que quando eu lhe disse papá, isto sou eu, quando estava a dar a música, força, força, companheiro Vasco, ele teve esperança que fosse força, força, companheiro Basco, fosse uma coisa dedicada à luta do povo basco. Isso ele suportava. Agora, quando ele percebeu que era Vasco, tivemos de chamar, na altura não havia INEM, tivemos de chamar uma ambulância porque ele teve uma taquicardia. E portanto a minha vida é toda pontuada por esta gente maravilhosa com que eu tropecei. O meu querido Tosé Brito, que está ali na primeira fila, que com o António Tavares Teles é responsável pelos gestempos. Aliás, se o André Ventura aqui tivesse, ficava encantado com este palco, porque este superávit de azul, o meu querido... Se bem que o Tosé Brito é diferente de nós, é mais lento, talvez pela sua costela oriental. É oriental. Bom rapaz, mas lento. Menos quando a gente lhe interrompe os jogos de Benfica. Um dia estava ele na Poligrama, ele é a pessoa mais educada que nós conhecemos, verdade? Estava a ver um jogo de Benfica, e eu cheguei ao pé dele, Zé, está calado, caralho! Uma espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Depois a minha carreira foi andando e o primeiro momento que eu penso que é ser artista foi quando aos 13 anos fui à Feira Popular apertar a mão ao gigante de Moçambique. Lembras-te? Foste lá apertar a mão. Eu fui. Custou 5 escudos. Que era muito dinheiro. Eu lembro de ter pensado, este homem, isto é maravilhosa a profissão deste homem. Quer dizer, ele está aqui, eu estou meia hora numa bicha, aperto-lhe a mão, uma mão enorme, aquelas mãos provincianas, tipo Cristina Ferreira, uma coisa grande, não é? Eu lembro de ter pensado, a vida deste homem é maravilhosa, ele está aqui, aperta a mão, está feliz, como é que eu faço para arranjar uma profissão destas? Primeiro tentei músico, não gostei porque ganhava-se pouco. Depois fui para o teatro, enfim, finalmente descobri o filão que era o humor. O humor, apresentar-se, é muito engraçadinho, e de repente descobri a minha profissão e consubstancia-se aquela tese do Confúcio, arranja um trabalho que gostes e nunca mais vais trabalhar para o resto da vida. É isso que eu faço há 50 anos. Nada. Pura e simplesmente nada. Não trabalho. E mesmo não trabalhando, tenho esta honra de receber da mão de uma instituição desta fantástica SPA, que é uma espécie de órgão de soberania que deu certo. Receber esta homenagem da mão de um homem tão generoso e tão importante como tu. Vocês representam um tipo de pessoas que vibram e são felizes
criando felicidade ao vosso redor. E isso inspira-nos tanto e dá-nos tanta alegria. E, portanto, a SPA é um bocadinho um bolo de bolacha desse conjunto de generosidade, de felicidade, são muito abrangentes em todo o tipo de gente que acolhem. E, portanto, poder receber este prémio é a maior honra que eu posso imaginar, e só faço votos para não continuar a trabalhar durante mais 20 anos e depois então posso-me reformar e logo se vê. Muito obrigado, Zé Jorge, e muito obrigado pelo vosso carinho.